A graça e a paz, irmãos. Vamos pedir a direção de Deus para que venha nos usar nesta noite, porque o tema que foi nos dado é o fruto do Espírito. Precisamos que o Espírito Santo nos direcione. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço a tua misericórdia sobre a minha vida, porque eu não sou nada, mas eu quero que tu venhas me usar, Jesus, para que tu venha transmitir a tua vontade, aquilo que tu queres fará ao coração de cada irmão. Abençoe, Jesus. Eu te peço, cada irmão, onde estiver neste momento, que a tua palavra possa adentrar o seu coração e a sua mente e fazer grandes transformações e mudanças em nome de Jesus. E a palavra de Deus hoje se encontra em Gálatas 5:22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Paulo quer dizer, nesse versículo 23, que sobre as virtudes do Espírito Santo não há lei, porque não há restrição para as pessoas que vivem de modo santo, que são guiadas pelo Espírito Santo, que são conduzidas e que são manifesta a obra do Espírito Santo nelas através do fruto, que são as virtudes que brotam na vida dessas pessoas que vivem de maneira santa. Por isso, contra essas pessoas não há lei. Diz mais também: onde reina o Espírito, a lei não tem mais domínio, como está lá em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 1, que diz o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente tem que entender que não são frutos. A palavra está no singular, fruto do Espírito. Eu vou dar um exemplo aqui de uma laranja. Quando a gente abre uma laranja, ela tem vários gomos. Então, é assim que é uma comparação. Ele é um único fruto, mas que tem várias virtudes. Mas o que é o fruto? O fruto é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em cada cristão. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 5, diz o seguinte: Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Graças a Deus. Quem produz o fruto em nós, amados, não somos nós mesmos, porque nós somos carnes. Nós não temos essa capacidade. É uma capacitação divina que é produzida através do Espírito Santo em nós. E para que isso aconteça, há um processo. Esse primeiro processo é nascer de novo. No livro de João, no capítulo 3, no verso 1, diz o seguinte: quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com ele de noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só que Nicodemos não entendeu, não compreendeu. Apesar de ele ser o homem da lei, uma das principais lideranças, ele tinha muito conhecimento, conhecia a lei,
mas o conhecimento dele era limitado, porque era um conhecimento apenas humano. Ele não tinha entendimento que Jesus estava falando do espiritual. Então ele pensou que era necessário ele voltar ao ventre da mãe dele, para que ele nascesse de novo, quando na verdade Jesus estava dizendo para ele que não há vida, não pode haver vida com Deus se o velho homem não morrer, para que nasça um novo homem e que seja brotado esse novo homem em nós. Ele não compreendeu, porque é necessário, quando toda pessoa ela reconhece que Jesus é o único Salvador, essa pessoa se arrepende dos seus pecados e se converte, é aí que acontece o processo do novo nascimento. Essa pessoa tem a decisão consciente, porque tem que ser um processo racional, a pessoa tem que ter esse conhecimento, não tem que ser algo emocional, porque muitas pessoas aceitam Jesus e não se firmam, porque foi só algo da emoção. Tem que ser algo racional, a pessoa tem que ter essa decisão concisa dentro de si. Então, ele estava dizendo isso para Nicodemos, mas ele não compreendeu. E que o Espírito Santo, ele iria educar novamente. É assim que acontece com as pessoas que aceitam a Jesus e que passam por esse processo. Elas têm essa decisão e elas morreram. Elas podem ter a idade de 30, 20, 40. As pessoas que aceitam a Jesus, elas morrem ali e nasce um novo homem, uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo, começa todo um processo. Essa pessoa vai ser alimentada pela palavra de Deus, ela vai aprender a engatinhar, vai aprender a andar, a falar, a ouvir, a se vestir de forma diferente e a se comportar entre as pessoas de maneira diferente. Então ela não vai ser mais a mesma, vai ser uma nova criatura. Esse é o primeiro processo para que o Espírito de Deus produza o fruto em nós. E o segundo processo é andar em Espírito. Gálatas 5,16. É deixar que o Espírito Santo nos reeduque. É permitir que o Espírito Santo controle a sua vida. E ele nos ensina a ler a palavra, a compreender a palavra. Ele nos ensina tudo o que nós precisamos aprender para ter uma nova vida com Cristo. Devemos produzir o fruto do Espírito para cada dia nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para que a minha vida seja notório aos homens e a cada dia nós venhamos nos aproximarmos mais de Deus. Então é isso, amados. Como eu falei, o fruto ele tem vários gomos, tem várias virtudes. A primeira delas se encontra no livro de João. A primeira delas é o amor. Aliás, essa é a principal das virtudes. É o fruto excelente, é o maior. É a maior de todas a virtude. É 1 João capítulo 4 e verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor como fruto do Espírito não é emocional, amados. Ele é racional. Não é o amor que o mundo fantasia, como vemos as pessoas que fazem juramentos de amor, que dizem que se amam e no dia seguinte cometem tragédia, matam. Mas que amor é esse que a pessoa diz? É só um amor impulsivo, um amor, na verdade não é amor, é paixão. É paixão. Porque esse amor, ele não é o amor romântico, ele é o amor sacrificial. É aquele amor que você dá sem interesse de receber de volta. Em 1 Coríntios,
No capítulo 13, Paulo descreve a respeito do amor verdadeiro, o dom supremo. Paulo descreve a excelência do dom, a maior de todas as virtudes, o dom supremo. Eu não vou ler aqui, irmão, porque senão vai se estender muito e o vídeo vai ficar muito longo e se torna muito cansativo. Mas os irmãos podem ver em casa. 1 Coríntios, no capítulo 13. O que Paulo está dizendo aqui neste capítulo é que não adianta falar todos os idiomas do mundo e nem a língua dos anjos. Não adianta transpor montanhas, pode ser até o Monte Everest, né, que é considerado a montanha maior do mundo. Não adianta realizar milagres extraordinários se não tiver amor, de nada adianta. Nenhuma dessas coisas garante a nossa participação no reino dos céus, irmãos. Não há dons, não há nada em nossa vida que supere a prática do amor. O que revela o maior nível espiritual de uma pessoa não o que ela faz, não é como ela se veste, não é a igreja que ela faz parte, não são os dons. O que revela o maior nível espiritual de uma pessoa é o amor. E esse amor a qual Paulo relata neste capítulo, ele tem uma base. Há três bases, na verdade, para esse amor. A primeira delas se encontra em Mateus 22:37, que é o amor a Deus. A gente sabe que dos 10 mandamentos, esse é o primeiro e o maior de todos, amar a Deus acima de tudo, acima de todos, com a alma, de coração, por inteiro. Esse é o primeiro mandamento. Isso para nós, amados, é o maior privilégio. Amar a Deus com a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração e entendimento. E essa palavra coração aqui está dizendo que é interior, é o amor que há dentro de nós, né? Aquele amor que vem de dentro. É o amor íntegro, é o amor fiel, é o amor que nos envolve por completo. E é como eu acabei de falar, o apóstolo Paulo fala que é o amor espiritual, o amor divino. Isto envolve o espírito, envolve a alma. Então, amados, nós devemos amar a Deus com toda a plenitude do nosso ser. E sabemos que amar acima de tudo mesmo. Vamos para esse foi o amor, que eu acabei de ler, o amor a Deus. A segunda base para esse amor se encontra o amor a si mesmo. Esse amor reflete o amor de Deus por nós. Pode parecer estranho sugerir que o amor ágape inclui amar a si mesmo. Este amor leva-nos a preocuparmos com o eu espiritual e a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porquanto reconhecemos ser a vida externa mais importante, portanto reconhecemos ser a vida eterna mais importante do que a vida aqui na terra. O cristão que ama a si mesmo com amor ágape não só cuidará de suas necessidades pessoais, mas também permitirá que o Espírito Santo desenvolva o seu caráter mediante a oração, a leitura da palavra e a comunhão com o próximo. Essa é a segunda base. A primeira é amar a Deus, a segunda, amar a si mesmo, porque uma pessoa só pode amar a outra se ela primeiro se amar e se cuidar. E a terceira é ao amor ao próximo, que se encontra em Mateus, nos versos 22 e 39.
que amar a teu próximo como a ti mesmo. Não conseguiremos amar nosso semelhante com amor ágape se não amarmos a Deus primeiro. É o Espírito Santo que nos capacita para cumprir o segundo maior mandamento. O apóstolo João enfatizou a importância do amor ágape ao próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João 4, 7, 8, 12, 20. Então, amados, essa é a primeira e maior virtude do fruto, que é o amor. A segunda é a alegria, que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4, e os versos 4. E diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O fruto da alegria é manifestado mediante a ação do Espírito Santo no interior do cristão e independe das circunstâncias, ou seja, é constante em qualquer situação. A alegria, segundo este mundo, é felicidade. Não confundamos felicidade com alegria. Ela está baseada em conquistas terrenas que satisfazem o seu próprio eu. Alegria circunstancial, passageira e temporal. Porém, a alegria como fruto do Espírito, ela é proveniente do fruto. Ela é permanente e é celestial. Provém do exemplar relacionamento com Deus. Lucas 1,47. Amados, essa virtude ela era característica dos cristãos da igreja primitiva, em razão de serem cheios do Espírito. Lá em Atos 2, 46, 47. Vamos ler Atos 2, 46, 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Isso não significa que eles não passavam por momentos de tristeza, mas só que a alegria permanecia dentro deles. Porque eles poderiam até se sentir desanimados, solitários, amedrontados em algum momento, como também nós nos sentimos. Mas, no entanto, haviam aprendido que em qualquer situação, a alegria proveniente do Espírito Santo torna-se em força, ajudando-nos a transpor as adversidades. O próprio Deus é a fonte de toda a alegria. Glória a Deus. Então, esse é o segundo fruto, a alegria. Vamos agora para o terceiro fruto, a paz. Se encontra no livro de Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz, biblicamente, não é a ausência de guerra, não é a ausência de problemas. Paz é segurança, está relacionada com a certeza de Deus, com a certeza de que Deus está no controle das coisas. Cristo, o príncipe da paz, oferece-nos a paz em vez de angústia, conforto no lugar de tribulação, fruto de paz ao invés de obras de dissensões. E há 3 dimensões para esta paz como fruto. A primeira delas é a paz com Deus. Essa paz só é possível mediante a justificação pela fé.
o pecador impertinente está em inimizade com Deus. Quando este entrega-se a Jesus pela fé e o aceita como único Salvador pessoal, a inimizade entre ele e Deus finda-se e a paz é feita. Romanos 5, versos 1 e 2, a parte B. A segunda dimensão de paz é a paz consigo mesmo. É a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações. Colossenses 3,15. Esta é a paz que Jesus nos deu pelo Espírito Santo, a paz interior. João 14, 26 e 27. A paz interior substitui a raiva, a culpa, a preocupação. Sem a paz com Deus, não há paz interior. Né, amados? Então, nós só temos paz se tivermos Deus em nossa vida, em nosso coração. Nós podemos passar qualquer adversidade, qualquer temporal, mas nós conseguimos vencer e ficar calmos, né? Porque a paz é isso, é você se manter calmo diante das adversidades. Então, a paz como fruto nos ensina a ser dessa forma. E a outra dimensão de paz é a paz com os outros. Se for possível, quando eu estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. A paz como fruto do Espírito é, primeiro, paz com Deus, depois, paz com nós mesmos, que é a paz interior, e depois, a paz com o próximo, que é a paz exterior. É um consequente de outro. A paz com Deus, a paz conosco, que é a paz interior, e a paz com o nosso próximo. Porque se nós temos paz interior, nós conseguimos trazê-la para todos que estão à nossa volta, que é com o nosso próximo. Que é assim que tem que ser o cristão, tem que transmitir paz para os que estão à sua volta. Então, essa é o fruto da paz. Agora nós vamos ler a quarta virtude, que é a paciência. E se encontra lá no livro de Romanos, a virtude da paciência, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. A palavra paciência, no original, associa as ideias de longanimidade e serenidade em dimensões divinas. Trata-se de aprender a esperar no Senhor, sem perder a esperança, mesmo que ocorram falhas e insucessos. Tiago 5, do 7 ao 11. A paciência como fruto do Espírito leva à perseverança, permanecer firme na fé, persistir, mesmo que humanamente não haja mais nada a ser feito. Não estamos falando de paciência humana, natural, e sim do fruto que o Espírito Santo produz em nós. 2 Pedro 1, versos 5 a 8. O desenvolvimento da paciência no interior do cristão é essencial para seu amadurecimento espiritual. O homem paciente não será controlado por impulsos nem pela raiva. Ao contrário, demonstrará a paz de Deus em suas ações, palavras e relacionamentos. Provérbios 15, 18. Falando em paciência, nós temos um dos maiores exemplos na Bíblia, né, que é Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó, o que Jó passou. Ele praticamente em todas as áreas da sua vida ele foi provado, mas ele permaneceu ali, firme na fé, pacientemente esperando o momento certo, porque ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava vendo a situação dele, que ele estava passando.
Então, ele era fiel, ele era reto, ele era justo, ele não fez nada de errado. Mas é assim também conosco, irmãos. Não significa porque alguém está passando por uma provação, por uma luta, que essa pessoa está em pecado. Os cristãos verdadeiros, eles passam provações, eles passam grandes lutas. E Deus permite, porque como é que nós vamos ser testados se tudo estiver bem? Se tudo estiver bem. Então, no livro de Jó conta todo o processo que ele passou. Mas o que nós aprendemos é que não importa o tempo, né, que as adversidades que a gente enfrente, devemos mais é confiar e esperar no Senhor, porque Ele está no controle de toda a situação, Ele é Deus. Romanos 12, 2. Vamos ler agora a respeito da benignidade e bondade. Eu coloquei esses dois juntos, irmãos, porque eles são similares, a bondade e a benignidade. Efésios 5, do 9 ao 10. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Em Gálatas 5:22, a palavra benignidade não significa apenas a qualidade de ser puro, mas também ser dotado a atos e atitudes bondosas. O termo também expressa ternura, compaixão e brandura. Bondade é o resultado da benignidade, é fazer na prática o que é bom. Efésios 5, 9, Romanos 15, 14, 2 Tessalonicenses 1, 11. A bondade e a benignidade são duas colunas gêmeas da estrutura espiritual, moral e social do cristão. Colossenses 3, 12 e 15. Essas duas virtudes são aspectos tão íntimos do fruto do Espírito que é difícil distingui-lo. Quem é bom também é benigno. E vice-versa. Uma pessoa que ela é bondosa, ela é benigna. E a pessoa que ela é benigna, ela é bondosa. Alguém afirmou que a benignidade é amor compassivo e a bondade, amor atuante em ação. E a próxima virtude é fé, que se encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Fé, segundo a Bíblia, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. O fruto da fé é imprescindível ao relacionamento do cristão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Hebreus 11:6. Fé é o grande tema da Bíblia. Essa virtude baseia-se no nosso crer em Deus e na confiança profunda e permanente de que Ele nos sustentará em todas as circunstâncias da vida. Essa fé não é demonstrada na santidade do caráter e de vida cristã dos filhos de Deus. Essa fé, correção, irmão, essa fé é demonstrada na santidade do caráter e de vida cristã dos filhos de Deus. O Senhor está procurando os fiéis para andar com Ele e servi-lo. Salmo 101, verso 6. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, exemplos de heróis da fé. Abraão, conhecido como o pai da fé, ofereceu Isaque quando foi provado para o sacrifício, seu unigênito. Gênesis 22, do 9 ao 12. Noé, avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Gênesis 6, 7. Então, amados, como eu falei, existem muitos exemplos de fé. E a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, como servos do Senhor, nós temos que confiar verdadeiramente na sua palavra, mesmo que todas as circunstâncias estejam contrárias. Nós temos que continuar tendo fé, porque no momento certo ele vai agir. Que o Espírito Santo ele venha nos ajudar a vivermos e a exercermos o fruto da fé inabaláveis. E no fim, amados, de todas as lutas e provas da nossa vida, nós possamos fazer igual Paulo. Ele falou lá em 2 Timóteo 4, 6, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. E agora nós vamos ver a oitava virtude do fruto, que se encontra lá no livro de Salmos 37, 11. A oitava virtude do fruto é a mansidão. Diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A palavra mansidão no original é provavelmente a virtude mais difícil de ser biblicamente definida, porquanto trata-se do estado interior e não exterior, porque aparentemente alguém pode se demonstrar ser calma, né? E de repente essa pessoa comete algo, né, que chama a atenção, digamos assim, comete uma tragédia, mate alguém que era bem calmo, né? Então, a mansidão ela não está relativa com a aparência, ela está relativa com o interior da pessoa. A mansidão, segundo a Bíblia, nada tem a ver com covardia e fraqueza. Na Bíblia, vemos a característica relacionada com coragem, fortaleza e resolução. Moisés era homem muito manso, mas ao mesmo tempo estava pronto para agir nos momentos críticos, como a gente vê lá em Êxodo 32, 19. Vamos ler aqui. Êxodo 32, 19. Diz assim: e aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Então, amados, apesar de Moisés ele ser considerado um dos mais mansos aqui na Bíblia, ele também se irou, porque ele era carne, né? E de tudo que ele havia ensinado, conduzindo aquele povo, quando ele deu as costas, eles começaram a pecar contra Deus. Então, ele ficou muito irado. E quando ele desceu do monte, né, que ele estava voltando do monte com as placas dos 10 mandamentos, ele as quebrou. E como nós já lemos o que ele fez aqui, ele, na verdade, o que acendeu nele foi a justiça, né? A justiça, porque nós vemos que quando algo está errado, ainda mais quando é relativo às coisas de Deus, nós nos iramos. Só que a diferença é que nós temos que irar, mas não pecar, como a Bíblia fala, né? Ireis, mas que a vossa ira não se torne pecado, né? No livro de João, no capítulo 13, no versículo 5, tem um exemplo da mansidão de Jesus ao lavar os pés do discípulo. Ele lavou os pés do discípulo, mostrando a toda a sua mansidão, né? A sua humildade, porque assim ele estava nos ensinando também como deveríamos servir o nosso irmão.
A maior prova de mansidão de Jesus foi nas horas que se precederam a sua crucificação. Ainda na cruz, ele pronunciou palavras de perdão. No momento que foi preso, ele poderia chamar mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. No entanto, voluntariamente, ele permitiu que os soldados o aprisionassem. Em Mateus 26, 50 a 54. Pois é, amados, em outra passagem, Mateus 21, 12 e 13, Jesus se irou quando ele chegou no templo e viu aqueles cambistas ali vendendo, fazendo da casa de Deus covil de salteadores. Ele se irou porque o povo estava fazendo a casa de Deus de comércio, né? Enganando as pessoas. E é como ele falou, a igreja é casa de oração, é lugar de buscar a Deus, é lugar de adorar a Deus, e não de agir de maneira erroneamente como eles estavam agindo, né? A mansidão, ela é uma virtude do crente sábio. E vamos ler agora a 9ª virtude do fruto, que é a temperança. E se encontra lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Temperança, como o fruto do Espírito, é autodisciplina. A ideia principal é força e poder, o domínio. Domínio sobre a carne, domínio sobre o ego, inclusive sobre a petulância da carne. É o controle de si mesmo, sobre a orientação do Espírito Santo. Gálatas 5:16. O fruto da temperança, suscitado pelo Espírito, opõe-se a todas as obras da natureza pecaminosa carnal e humana. No momento em que somos salvos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. A partir de então, devemos exercer o domínio sobre os desejos carnais, viver uma vida equilibrada e com moderação. Uma maneira dessas é controlar a língua, né? Que a Bíblia relata que a língua, por ela ser um pequeno músculo, né? Mas se a pessoa não souber controlar, não conseguir dominar a sua língua, ela não consegue dominar a sua vida. Tiago 3:2. Outra forma é controlar os desejos sexuais, lá em 1 Coríntios 7:9, né? E nós temos aqui um exemplo, José, que se encontra em Gênesis, no capítulo 39, versos 7 ao 9. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. E o verso 9: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? É um grande exemplo de domínio próprio que José tinha na vida dele, e ele exerceu, porque ele poderia, né, ter pecado ali naquele momento, porque foi uma grande tentação. Eles estavam sós em casa, mas ele fugiu, né? A palavra de Deus relata, os irmãos depois lerem em casa mais calmamente, a mulher continuou perseguindo ele,
pedindo para que ele se deitasse com ela. Porém, ele fugiu. Então, José é um grande exemplo para nós, que nós temos que exercer, na verdade, as virtudes do Espírito em nós. Então, José ele não cedeu às investidas daquela mulher, mas disse: como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra Deus, porque ele tinha o temor de Deus dentro dele. Nós vemos toda a história de José, que ele temia a Deus e confiava em Deus. E Deus colocou ele como governador, né? Como a gente é conhecedor da palavra de Deus. E o melhor antídoto, amados irmãos, contra a carne é a gente estarmos cheios do Espírito Santo, deixarmos o Espírito Santo nos guiar e nos dominar, porque ele nos ajudará em nossas fraquezas, porque nós, apesar de tudo, nós somos seres humanos, nós temos as nossas fraquezas, mas se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, nós conseguiremos vencer qualquer dificuldade, qualquer fraqueza. Então, concluindo, amados, sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é uma necessidade para cada cristão que deseja refletir a imagem de Cristo nesses últimos dias. Que nós venhamos nos revestir, amados, dessas virtudes, que são virtudes do caráter cristão. E Jesus, ele quer que nós venhamos dar fruto, e não que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus produzir em nós, e que nós possamos assim exercer as virtudes do Espírito Santo em nossas vidas, para que assim nós sejamos imagem e semelhança de Cristo, e que as pessoas que estão em nossa volta possam assim ver e glorificar a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.